laqueses. As pessoas ficaram muito interessadas de saber do laqueses. Quem fez o curso do Primeiros Passos em Homeopatia, eu até comentei de uma pessoa muito laqueses, assim, pelo encantamento, eu vou falar daqui a pouco novamente. E eu achei muito interessante, depois que eu vi o vídeo da Shakira dançando, porque ela realmente é uma cobrinha, assim, ela dança, sabe, ela tem uma malemolência, um gingado, um encantamento, que é realmente bem próprio de uma pessoa laqueses. Bom, a laqueses, o remédio, a homeopatia feita do laqueses, é feita a partir do veneno das cobras tipo surucucu, surucutinga, malha de fogo ou casca de jaca. Ela tem essa denominação por causa da pele. Não sei se vocês conseguem perceber essas escamas altas e meio pontudas. Se você passar a mão numa casca de jaca, é muito parecido. E aí, por isso que ela tem esse nome. Mas ela é uma cobra muito peçonhenta, natural principalmente da América do Sul, e dentro das homeopatias, dos remédios de cobra, ele é o mais conhecido. Então, é importante sabermos que dentro da homeopatia dos remédios de cobra é o mais conhecido. Existem outros que eu vou falar para vocês. Sintoma principal de laqueses, que pode ser até meio engraçado, é quando a língua é o órgão mais importante do corpo. Por quê? É assim, extremamente maldosa, linguaruda, fofoqueira e afins. Vamos lá. Nós temos outros remédios de cobra, né? Além do laqueses. Nós temos o Botrops, que é da jararaca, da jaracuçu ou urutu. Então, nós temos outros remédios de cobra, que é a Botrops, que pode ser a jararaca, jaracuçu ou urutu. A Crotalus, que é a cascavel, aquela que balança o rabinho, que tem um chocalho. Temos a Micrurus, que é a cobra coral, que também é conhecida como micânia em algumas matérias homeopáticas. A Naja, que tivemos agora um episódio há pouco tempo, e agora nós já temos Naja no Brasil para fazer soro antiofídico, porque ela salvou um bocado de coleguinha no tráfico de animais. Então, ela não é tão perigosa assim. Quando ela ama, mas quando ela odeia, ela é pior ainda, né? E a Vipera, que é a víbora negra. Eu coloquei a foto aqui de algumas delas, porque elas são, de verdade, elas são muito fascinantes, né? Não tem como. Essa que está com o botezinho aqui armado, que eu coloquei aqui, é a cascavel. Eu acho, ao mesmo tempo que dá medo, ela é bem bonita. A gente tem que admitir que ela é bem bonita. A Andressa colocou pra gente que tem uma loja de vestido de noivas lá em Curitiba, que o nome é Laqueses. Olha só. Mas a gente vai entender por quê, viu, Andressa? Porque o nome Laqueses, ele remete a uma mulher extremamente feminina. E nós vamos entender como é que isso funciona. Em Laqueses, o veneno atua de forma intensa no sistema nervoso, com complicações sistêmicas importantes. Temos que lembrar que é um veneno. Quando uma pessoa é picada por cobra, que ela recebe a picada, o veneno é inoculado na sua corrente sanguínea. Muitas vezes, né, a gente ouve tios antigos falar, eu que sou de Goiás, que o que eles fazem? Eles corriam e amarravam, sabe, o local, vamos supor que a picada foi aqui, eles amarravam para que não circulasse, porque quando cai no sistema circulatório, ele afeta todo o sistema circulatório de forma sistêmica mesmo, onde ele dá sensação de sufocamento. Então, assim, ele dá muita sensação ruim, porque é um veneno, é uma sensação de envenenamento. Por isso que ele atua de forma intensa no sistema nervoso, com complicações sistêmicas muito importantes. Então, já tivemos um caso de um aluno de homeopatia, que ele falou assim para mim, Paty, o meu sogro foi picado de cobra há mais de 20 anos. E aí ele falou qual era a cobra.
e nós fomos atrás da homeopatia da cobra. Só para vocês terem noção como a homeopatia é importante. Uma vez ao ano, o local que ele foi picado por cobra, que ficava no pé, abria uma ferida e inchava o pé. E aí, todo ano, aí eu peguei e falei assim, conversa com ele, por favor, pergunte a ele se foi na mesma época que ele foi picado. E aí ele foi atrás, saber a resposta. E quando ele foi atrás, era exatamente isso. E aí, na época que ele foi picado, vamos supor, se ele foi picado no mês de agosto, porque eu não me lembro agora a data. Se ele foi picado no mês de agosto, todo mês de agosto, abria uma ferida, sangrava, ficava azulada, como se fosse uma picada de cobra, e demorava a restabelecer. Aí, o que nós fizemos? Achamos qual foi a cobra, que ele se lembrava muito bem, e a partir daí, ele deu a homeopatia da cobra. Quando ele deu, no ano seguinte já não abriu mais lesão. Então, a energia da picada de cobra ainda estava lá. Olha como isso é importante. Os sintomas da intoxicação: sonolência, coma, convulsão, paralisia progressiva geral, espasmos dolorosos, sensação de sufocação na garganta, dispneia e bradicardia. Bradicardia, o coração está batendo mais devagarzinho. A dispneia é a falta de ar e essa sensação de sufocação. Então, o que acontece? Ele foi picado por um bicho peçonhento, por uma cobra. Então, a sensação é de que a pessoa realmente vai morrer. Então, ela tem essa sensação de tá morrendo. Vai acontecer alguma coisa, eu não consigo mais respirar, vem aquele desespero, e aí a pessoa tem a sensação de que vai morrer. E isso é bastante importante. Lembra que eu falei que às vezes a gente não consegue nem olhar para o bichinho? A nossa colega mesmo falou, olha, eu tive que sair da frente do computador porque não consegue olhar as imagens. Então, é assim mesmo. Isso acontece muito nas aulas de homeopatia. As pessoas não conseguem, muitas vezes, olhar para a imagem do animal. Isso é relativamente comum. Daí, a Shakira. Gente, me fala se o corpo dela não é longilíneo e ela sabe, ela tem a volta. Eu sei que esse foi um show específico que ela fez, dançando a dança do ventre, eu não me lembro o nome do show. E ela linda, linda. E Laquesis é isso. É uma mulher sensual, é uma mulher atraente, é uma mulher sedutora. Então, assim, por mais que Laquesis tenha um bocado de defeito, ela tem um bocado de qualidade também. Laquesis se adapta melhor a mulheres coléricas, bravas, nervosas, irritadas. É uma das homeopatias mais ciumentas que existem na matéria homeopática. É uma das homeopatias mais ciumentas que existe. Laquesis tem ciúme de tudo. Como ele se adapta melhor às mulheres, não é que não tenha homem Laquesis. Pode ter homem Laquesis. Mas como se adapta melhor às mulheres, então, é fofoqueira, é sedutora, é ciumenta, muitas vezes é maldosa, como aquele conto que a gente conhece. Por mais que seja sua amiga, você sabe que é uma cobra. Então, você vai ter que saber como lidar. Você vai ter que ter lá o seu jogo de cintura. Não dá para confiar 100%. Mas eu falo que nós, mulheres, em algum momento da vida, vamos passar por alguma fase Laquesis. Nem que as pessoas achem, problema das pessoas. Mas todas nós, em algum momento, vamos passar. Como é muito feminino, muito sedutor, geralmente é muito bonito e ele realmente consegue hipnotizar as pessoas. Ela tem um poder de sedução, de envolvimento, que é uma coisa maravilhosa que nós, mulheres, tínhamos que aproveitar. Essa energia Laquesis, gente, a gente não precisa ser fofoqueira nem ciumenta, mas sedutora, o que custa? É uma coisa boa para nós mulheres. Geralmente é do tipo bilioso, tem um espírito vulgar, hipersensual, agressivos, críticos, irônicos, satíricos, vingativos, desconfiados
e supersticiosos. Então, assim, você vai ver que laqueses, você vai falar, não quero ser laqueses, não. Gente, não é uma questão de querer, é uma questão de que nós somos mulheres e muitas vezes todos essas emoções, elas passam pela nossa mente, pelo nosso coração. Então, isso é natural. Então, tenhamos calma, resignação e vamos aprender a enfrentar essas nossas sombras. Não estou apontando o dedo para ninguém, mas todos nós temos. Já que você citou, Adriane, a Anitta, o que eu vou contar para você? A Anitta, ela tem um pouco de laqueses, como toda mulher, e eu falo que ela fez uma coisa importante, porque ela estimulou, na maioria das mulheres, essa questão da sensualidade. Então, ela estimulou, às vezes um pouco vulgar, sim, mas ela permitiu que nós, mulheres, colocássemos também a nossa sensualidade para fora. Então, as críticas em cima dos desejos femininos foram bastante diminuídas, porque ela foi, a princípio, muito criticada. Mas tem uma foto da Anitta numa matéria médica e mais para frente que vocês vão perceber. Toda mulher já passou ou vai passar um momento laqueses na vida. Por quê? Porque quando nós entramos na menopausa, nós somos muito parecidos com laqueses. Nós começamos a ter calores, nós não aguentamos a dor nem nada no pescoço. Então, assim, eu tenho bastante de laqueses, principalmente nessa questão de ser calorenta, de ser muito na minha, muito altiva. Então, tem muita coisa que muitas de nós temos de laqueses, mas não fiquem com preconceito, porque o laqueses é uma medicação excelente. Laqueses equilibrado é como a gente está vendo aqui, a Shakira. Linda, que chega, top e arrasa. Como diz a música lá, ela não anda, ela desfila. Então, ela anda assim, ela tem uma autoestima, sabe? Maravilhosa. É aquela mulher que não importa se ela está bem vestida, mal vestida, se é gorda, se é magra, se é feia, se é bonita. Ela passa, as pessoas olham. Por que as pessoas olham? Porque ela tem um sex appeal, ela tem, sabe, aquele negócio assim, que todo mundo olha, tem um tchan. Então, o laqueses, ela ajuda, sabe? Toda mulher laqueses, ela tem um tchan, ela tem algo a mais, que é essa sensualidade, esse envolvimento, essa coisa meio mágica que a cobra tem, ok? Laqueses pode também ser bem adaptado a mulheres indiscretas, extremamente comunicativa e sociável. Todas nós temos essa porção de laqueses. Laqueses é a matéria homeopática mais faladeira que existe. Existe muita criança laqueses. Então, assim, as crianças laqueses falam tanto, que você fala, por favor, cala a boca para dormir. Que a criança não para de falar. Então, todo mundo pode ter um pouquinho de laquese em algum momento da vida. Então, quando tá falando demais, todo mundo assim... Laqueses. Laqueses fala muito. Frequentemente está com o pescoço descoberto. Não tolera nada no pescoço. Não tolera nada aqui, ó. Eu falo que isso eu tenho de laqueses. Você quer me sufocar, é me pedir para colocar um cachecol. Eu sei que lá em Curitiba, por exemplo, está muito frio. Então, a nossa amiguinha Andressa que está lá, deve estar toda empacotada de cachecol. Quando eu tenho que vestir roupa demais, só para vocês terem noção, eu fico nervosa, me dá irritação. Eu gosto assim, ó, camisetinha, uma blusinha, uma roupa soltinha, delícia. Mas, se a gente precisar colocar roupa demais, aquilo vai me dando irritação. Se eu tiver que ficar com coisa aqui em cima, e porque tá frio, ai, frio não foi feito para mim. Que é uma coisa do laquese, por exemplo. Laquese não gosta muito de frio. E não gosta muito de água. Porque esse tipo de cobra, esse tipo
específico do laquesis, ele não é um animal da água, ele é um animal do ambiente seco. Lembra que eu falei para que a gente observasse essa questão das matérias homeopáticas? Aonde ela vive? Qual é o ambiente dela? Frequentemente está com o pescoço descoberto, gosta de cores chamativas, decotes e gosta de roupa justa. Então, assim, ela chama a atenção. Ela cheguei. Aí, nesse ponto, é bem Anitta mesmo. Chegou chegando. Ah, não, quem chega chegando é a Valesca Popozuda, né? Que também é bem laquense. É a mais faladeira da matéria médica e fala até dormindo. Gente, laqueses, ela fala sem precisar. Ela fala até sozinha, porque é uma necessidade. Por isso que ela é muito fofoqueira. Ela não consegue guardar a língua dentro da boca. É muita língua. Lembra que a gente falou lá no início? A língua é o órgão mais importante. E aí ela... E venenosa ainda por cima. Então, assim, laqueses, ó, não limpa batom, limpa veneno. Muda de tema muito rápido. Você está falando com a laquese, ela fala aqui, já está falando de outra coisa, já está falando de outra terceira coisa, de uma quarta coisa, você fala, para, estou entendendo mais nada. Já que a gente estava falando da Anitta, são muito sensuais, mais eróticas do que ternas. Críticas, enganadoras e fofoqueiras. Então, laqueses, elas são extremamente sensuais mesmo. Recusa-se envelhecer. Ama plástica e botox. Aqui nós vamos encaixar bastante essa artista. Por exemplo, a Anitta. Sensual. Recusa-se envelhecer. Tá aqui a foto da Anitta antes e depois. Ela virou outra pessoa. É assim, quase que irreconhecível. Quando eu encontrei esta foto, eu falei, meu Deus, não é que ela não está bonita, ela está linda. Mas é sempre essa questão, assim, muito estética, muito voltada para o visual. Então, elas são realmente bem sensuais e bem voltadas para o visual. Geralmente, os homens adoram mulheres laqueses. Aí você fala, como assim? Mas elas não são venenosas, elas não são faladeiras e tudo mais, mas são muito sensuais. Têm uma libido maravilhosa, invejável, sabe? Só que são muito possessivas. Adúlteras, têm essa tendência. Hoje nós vamos ver vários remédios que têm tendências a adultério. Gostam de conquistar para ganhar algo. Então, ela sempre tem um objetivo. Então, ela é meio fria calculista mesmo. É uma tendência de laqueses. Gostam de danças que imitam cobras. Então, essa questão do rebolado, né, do se mexer, do movimento, toda essa questão remete ao laquese. E muitas vezes a gente fala, meu Deus, como essa mulher dança. Sei lá, parece uma cobra, parece... Gente, de novo eu repito. Vocês podem olhar a Anitta dançando, ela tem mais explosão. Mas se você observar a Shakira dançando, vocês vão cair das pernas. Que é muito parecido com uma cobra. Pode ter muita afinidade ou verdadeira aversão ao animal. Então, pode ter essa questão, que nem a nossa colega colocou, que não consegue nem ficar perto do computador. Já tive outras alunas que assistiam aula assim, ó. Olhava só para o caderno, anotando o que eu estava falando, mas não olhava para nenhum slide, não olhava para nenhuma foto, porque aquilo era insuportável. E era muito engraçado, porque todo mundo da sala falou, cara, você parece muito laqueses, como pode? Ela, não, me recuso a tomar esse remédio. Gente, às vezes harmoniza. Porque nós temos algumas coisas que nós preenchemos um remédio, assim, uma homeopatia. Tem algumas coisas que nós preenchemos, assim,
uma homeopatia com quase todos os sintomas, quase todas as características. Aí tem uma ou outra que escapa completamente. Aí você vai e encontra isso, por exemplo, no Laquesis. Isso acontece muito com as mulheres. Por isso que eu falo que nós mulheres, em algum momento da vida, vamos precisar de Laquesis. Eu já tomei. A libido fica maravilhosa. A questão hormonal regula, que é uma bênção. Então, assim, menopausa precisa de Laquesis. Você precisa de outras homeopatias também. Mas menopausa chama Laquesis. Isso é muito importante. E às vezes, quando você acha e você toma uma vez, é suficiente para equilibrar aquilo e aí você dá sequência numa boa. Laquesis pode adaptar-se também a homens cinquentões que se arrumam, perfumam-se todos e saem à caça de menininhas. Isso acontece muito. Mas em casa é bravo, autoritário, antipático e moralista. Então, é aquela pessoa bem hipócrita mesmo. O Laquesis também pode adaptar-se a homens. E aí vem essa questão da hipocrisia de uma forma muito, muito potente. Então, é muito contraditório, sabe? Mas são homens igualmente fofoqueiros, igualmente venenosos, enganadores e perigosos, ciumentos, com todas aquelas características que listamos, né, da mulher Laquesis. Aí você pode me perguntar, Paty, pode servir também para equilibrar os hormônios da andropausa? Pode, mas não é o mais indicado para isso. Ele pode ajudar, mas para homens existem homeopatias mais indicadas. Por quê? Na andropausa, que é equivalente à menopausa na mulher, o que acontece? A testosterona cai muito. O Laquesis não é uma homeopatia que equilibra muito a testosterona. Ele estimula algumas glândulas, mas não é o melhor para isso. Existem homeopatias bem específicas para testosterona, como a própria testosterona, como os organoterápicos e como uma homeopatia conhecida como tríbulos terrestres. O tríbulos terrestres tem uma indicação mais específica para ajudar a equilibrar a testosterona masculina. A testosterona feminina, você equilibra estimulando as glândulas e resolvendo os problemas dela com a dificuldade com a sua própria masculinidade, com a sua própria energia masculina, que todos nós temos. E aí eu falo que é uma questão da psicossomática, que você precisa estudar para entender como você pode abordar de uma forma mais adequada, de uma forma mais eficaz para conseguir ajudar essa pessoa. Tranquilo? Laquesis, muito ansiosa até pela sua salvação. Queixa-se muito dos seus sintomas. Como ela fala muito, toda hora ela fica reclamando. Ela fica toda hora, ai, mas isso dói, mas isso é ruim, mas tá calor. Ai, você não tem um suador? Gente, tem um sintoma de Laquesis que eu levei isso aqui para conseguir descobrir. Laquesis, quando fica... Eu nem coloquei aqui nos slides, gente. Tem um sintoma de Laquesis que eu levei um tempo para encontrar. Porque uma pessoa me procurou e ela falava assim, Patrícia, toda vez que eu fico um pouquinho nervosa, isso aqui em mim, ó, fica vermelho, vermelho, pegando fogo. E isso me dá uma raiva, me dá um nervoso, porque eu não quero demonstrar ansiedade com a pele toda vermelha e pipocadinha, sabe? Como se tivesse grossa. Aí ela falava assim, então, ela, dona de uma empresa muito grande aqui em Brasília, ela falava assim, um funcionário me perguntava alguma coisa, quando aquilo me irritava, e eu controlando, respirando, e falava, não, tudo bem, nós vamos resolver. Mas imediatamente o pescoço dela saltava de vermelho e ficava grosso. Aí ela falava assim que geralmente as pessoas olhavam e falavam assim, a senhora está nervosa? Aí aquilo ela ficava 3 vezes mais nervosa.
É, isso aqui mesmo, ó, no pescoço e desce aqui pro colo. E aí, ela que não gosta, não suporta coisa em volta do pescoço. Esse negócio de andar de echarpe e tal, ela teve que aprender o que para ela foi um martírio. Então, ela sempre com um lenço. E ela falou, eu sinto muito calor. Eu não aguento isso, isso me irrita profundamente. E eu não queria demonstrar nem o tipo de irritabilidade nervoso, mas eu não consigo. Aí eu procurei esse sintoma e conseguimos equilibrar exatamente com laqueses. E aí ela, mesmo que ela ficasse irritada, ela falava assim, Paty, eu sinto um calor subindo, que é uma coisa bem laqueses. Quando ela está irritada, ela sente um calor que vai tomando conta dela assim, que ela tem que segurar para não atacar o outro, porque ela fica nervosa. Aí ela fala, eu sinto o calor subindo, aí ela mesma respira e fala, tá tudo bem, eu vou controlar. E aí passou a não ficar nervoso. Nossa, mas ela ficava numa alegria, porque ela falava assim, as coisas acontecem agora de surpresa, coisas que não eram para ter acontecido, tá tudo bem. Eu não estou sofrendo, não estou brigando com ninguém. E não demonstrava. Então, ela tanto acalmou, quanto esse sintoma foi bem controlado. A Suzana está colocando que o marido dela tem esse vermelho quando fica nervoso ou algo que agita o sangue. Bebida alcoólica e excitação. Ele acha que é alergia. Será que laqueses ajudaria? Muito provavelmente. Muito provavelmente. E ele deve ser mais irritado, né, Suzana? Pode ser que ele seja mais irritado. E aí, na hora que vem a irritação, é como se subisse a pressão. Porque o laquese é uma homeopatia muito voltada aos problemas circulatórios. Então, quem tem pressão alta, sente taquicardia por irritação, o laquese pode ser muito útil. É um dos mais úteis, né, na menopausa e equilíbrio hormonal, como eu já coloquei. Problemas de origens circulatórias, cardiopatias e outros desequilíbrios desse sistema. Então, toda vez que eu falo de problemas circulatórios, todas as vezes que eu falo de problemas circulatórios, eu tenho que pensar nos remédios baseados em veneno de cobra. Então, todos os venenos de cobra, não só o laqueses, como naja, como crotalos, botrops, todos eles, naja, crotalos, brotops, todos eles trabalham muito a questão do sistema circulatório. Por quê? Porque são venenos. Laqueses, como a serpente, tem hábitos noturnos. Então, laquese gosta da noite e fica muito bem. Fica ativo, fica vivaz. Por isso que, às vezes, tem insônia. Então, às vezes, quem tem esta semelhança com laqueses pode ter insônia, porque à noite todos a sua percepção, os seus estímulos estão todos assim ligadões. Está muito ativo. E aí ele pode ter dificuldade para dormir. Porque chega à noite ele está bem, bem, bem agitado. Paty, meu padrasto está com uma varizes no escroto. E ao tomar banho, ou quando vai se secar, ou passar a toalha, sangra. Nesse caso, seria indicado laqueses? Para chegar a sangrar essa varizes, não. Eu posso indicar para você tomar veia, para que possa voltar. E tem uns remédios mais específicos que eu preciso olhar para você. Porque eu não lembro de cabeça, mas eu tenho um homeossoma, um módulo do homeossoma, onde eu falo somente sobre o sistema circulatório. Então, o laqueses, ele pode ser um remédio, mas de forma só pontual, só para essa varize sangrante, não. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tomar o organoterápico para fortalecer as paredes dessa veia. Segundo, provavelmente uma calêndula para ajudar a cicatrizar isso. Porque se não cicatrizar, você não vai conseguir fortalecer. Tá bom? Depois você me manda inbox que eu vou passar para você. Laqueses,
ama viajar. Como as serpentes, não tem lágrimas. Algumas pessoas reclamam assim: eu não consigo chorar. Me ajuda a chorar? É estranho ouvir isso, né? Mas eu já ouvi muitas vezes. Eu não consigo chorar. Tudo que eu queria era chorar para ver se aliviava. Porque eu sinto as coisas e eu não choro. Isso é muito sério. Então, quando a gente chora, as coisas ficam muito mais tranquilas, muito melhores. E ela não consegue, ou quando sai lágrimas assim muito frias. Tem gente que fala, fulano não chora, fulano é duro, sufoca as pessoas que convive ou as paralisa, porque são extremamente manipuladoras. As pessoas realmente ficam sufocadas, não aguento mais ficar nessa situação. Então, isso acontece muito. Laquesis é muito medrosa. Tem medo de dormir, tem medo da loucura, tem medo de desgraças, de tormentas, tem medo de água, tem medo do castigo divino. Afinal de contas, lá no Gênesis, quem é que foi castigado? Não foi a cobra? Então, Laquesis tem medo do castigo divino. Tem medo da morte. Acredite, pode ter medo de homens, principalmente porque não sabemos o que ela passou. Tem medo de contágios, como nós estamos agora em epidemias. Tem medo de ser envenenado. Todo veneno tem medo de ser envenenado. Tem medo de gente e tem medo de ladrões. Não é a única a ter medo de ladrões, mas ela tem. Ela somatiza muito, tudo, gente. Ela quer somatiza tudo. Tudo ela... tem lateralidade esquerda. Então, nós vamos ver uma dor de cabeça de Laquesis, me lembra a dor de cabeça de Sépia, por exemplo. Ela começa pela esquerda e ela sobe. Mas, geralmente, de Laquesis é mais congestiva. Tudo melhora quando menstrua. Gente, Laquesis tem muita TPM. Mas é muita, não é pouca, não. Laquesis tem uma TPM de irritabilidade. Ao mesmo tempo, na TPM, ela fica assim, com muito mais ninfomania, muito mais libido, muito mais sensualizada. Só que assim, quase engole o parceiro, né? Porque ela tá com os hormônios absolutamente desequilibrados. Tem uma tendência a hemorragias. Por quê? Justamente porque é um veneno e é do sistema circulatório. Então, ela tem tendências a hemorragias. Muitas vezes, suas menstruações são profusas. Ela sente dores pulsantes. O sistema circulatório está, ó. Então, ela tem dores pulsantes, ardentes, cefaleia congestiva. Então, o sistema circulatório está túrgido. Ela pode chegar a ter desmaios, palpitações, dispneia, sensação de fraqueza e vertigem matinal. Então, quando ela dá o ápice, sabe, do seu desequilíbrio, é como se ela estivesse envenenada. Então, ela sente toda a sensação, ela tem toda aquela percepção, como se tivesse sido inoculado ali um veneno de cobra. Então, da fraqueza, da desmaio, palpitação ou bradicardia, que é o coração bater um pouco mais lento. Então, ela sente tudo isso. E que são sintomas que nós sentimos na menopausa quando não está equilibrado, quando os hormônios estão muito desequilibrados. Calorentas, extremamente calorentas. Nesse ponto eu sou Laquesis. Eu tô aqui bonitinha e tal, tem um ar-condicionado lindo, amado de mamãe. Beijinho para você, ar-condicionado, porque eu sinto muito calor. E Laquesis é assim, Laquesis sente muito calor. E tem ondas de calor, que é aquela questão que eu falei da menopausa. Então, às vezes, você vê o Laquesis dormindo e o calorão, a pessoa está molhando de suor. Range os dentes. Então, tá sempre, né, com os dentes travados ou rangendo durante a noite.
Amígdalas cor de púrpura. Ela pode fazer muita infecção de garganta. E aí fica aquela garganta assim, carne viva, bem vermelha, bem forte. Sangramento de gengiva. Gente, anota isso, por quê? Porque é difícil achar homeopatia para sangramento de gengiva. Então, vocês fazem uma estrelinha nisso aí, tá? Treme a língua. Eu achei isso muito interessante. Como ele tem problemas de gengivas e tudo mais, aí você vai ao médico, o médico fala assim, ou até quem é da área de terapia tradicional chinesa, aí fala assim, coloca a língua para fora. Quando o laquesis vai colocar a língua para fora, a língua treme. Então, se você tiver em dúvida, você pede a pessoa para colocar, e isso é um sintoma de alta hierarquia. Então, você fala para a pessoa, coloca a língua para fora, que é natural na medicina tradicional chinesa. Quando a pessoa faz assim, aí a língua fica balançando. Ela não consegue ter controle, igualzinho uma cobra. Pode ser engraçado isso, mas é um sintoma que nos ajuda a definir, tá bom? E tem os desejos sexual muito aumentados mesmo. Então, a laquesis é uma homeopatia muito rica de sintomas. Ela tem muita coisa e que ajuda a definir o laquesis ou a laquesis. Ok? Tudo bem para vocês? Podem abrir, podem fazer pergunta, podem fazer comentários. Eu acho que pode porque nós já estamos entrando numa idade legal, né? Eu, por exemplo, já entrei na menopausa. Eu entrei precocemente, mas eu entrei na menopausa. Então, assim, a questão do laquesis, ele realmente dá uma equilibrada nos hormônios. Então, poderia sim tomar justamente para ajudar a equilibrar esses hormônios. Entendi. Se você perceber que essas varizes sangrantes, elas estão acontecendo exatamente por causa da menopausa, onde baixou os hormônios, a veia, né? Ela perdeu aquele tônus, perdeu aquele retorno venoso, ou os hormônios são a causa dessas varizes? Pode sim. Agora, nós podemos usar, né, o organoterápico. O veia ajuda muito. E a calêndula também ajuda muito. Ok? Aí é outro remédio. Depois a gente conversa no privado. Não, laquesis pode ser tudo, menos tímida. Laquesis, na verdade, é bem aparecida. Criança laquesis fala demais, fala até o que a gente não quer saber. E é fofoqueira. Então, não é essa característica. Também é uma outra matéria homeopática. Mais perguntas? Gostaram? Alguém aí se identificou com laquesis, gente? Em algum momento nós vamos tomar laquesis na vida. Sabe o que as pessoas me perguntam? Se dá para tomar para aumentar a libido, por exemplo. E dá. Se a libido estiver baixa por causa dos hormônios, funciona bem. Agora, eu não sei se como efeito colateral ou exoneração, você pode ficar mais faladeira um pouquinho. Aí é mais complicado. Portanto, Paty, disfunção hormonal, pode tomar laquesis? Se for disfunção hormonal feminina, nós podemos pensar em laquesis sim. Mas não vamos olhar só para a questão da disfunção hormonal. É importante estarmos bem atentos, né, para a questão de outros sintomas. Essa disfunção hormonal está te causando sintomas parecidos com laquesis? Então, pode sim. Ok? Tranquilo? Podemos dar sequência? Sim? Vocês entenderam como as homeopatias, elas são maiores do que a gente pensa, né? A questão dos sintomas, nossa, são muito grandes.
Vamos ver aqui a pergunta. Sente vontade de chorar, mas isso só aconteceu depois que ela começou a tomar os remédios para ansiedade. Acredito que isso não deva ser muito bom. Não, prender o choro não é uma coisa legal. Eu acho que a gente tem que deixar as emoções saírem. Mas nós temos também que interpretar se eu estou precisando chorar, eu tenho motivos para chorar, eu tenho passado situações que normalmente eu choraria, aí isso é que precisa ser questionado. Mas é importante você se observar nesse sentido, sim. Então, com relação aos homens, eles têm a andropausa. A andropausa é um processo que acontece semelhante à menopausa na mulher, que é a queda de hormônios. Na mulher, nós temos uma variação hormonal muito importante de progesterona, estrógeno, dentre outros hormônios, inclusive a própria testosterona. O laqueses equilibra muito bem isso na mulher, porque ele estimula algumas glândulas e ajuda para que isso volte a um ponto de equilíbrio. Existem outras homeopatias que também ajudam, que depois eu cito para vocês. No homem, nós já temos essa dificuldade, porque o laqueses, apesar de equilibrar isso, ele equilibra principalmente esse comportamento que acontece justamente na crise da meia-idade, por volta dos 50 anos, quando acontece a andropausa. Por quê? Como a testosterona cai, ele começa a duvidar da própria masculinidade. É o momento que ele sai atrás de mulheres mais jovens, porque ele acredita, de verdade, isso é um processo inclusive psicológico que acontece, ele acredita verdadeiramente que ele não está conseguindo ter mais potência sexual porque ele não sente desejo mais pela mulher dele, ou por pessoas da mesma faixa etária dele, o que não é verdade. Quando ele começa a procurar as menininhas, esse comportamento pode ser corrigido com laqueses. Mas nós precisamos de uma ajuda, de uma outra homeopatia para equilibrar a testosterona propriamente dita. E aí a homeopatia para equilibrar a testosterona, uma delas é a Tribulus terrestris, homeopática, tá? Eu não recomendo fitoterapia. Então, assim, isso acontece muito com os homens. Ficou claro agora? O Tribulus é indicado mais para homens. Bom, vimos o laqueses, que é uma homeopatia bem completa, uma homeopatia grande e que pode ser usado para várias finalidades. Vamos agora passar para a próxima.